Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre vegetação e vamos falar também sobre os domínios morfoclimáticos no Brasil, tá? Como de costume, estou aqui com o slide aberto no PowerPoint. Quando alguém tiver dúvida, pode me interromper, pode perguntar, tá bom? Só fazendo uma observação aqui, eu deixei para vocês lá no material do PISME uma lista de exercícios sobre fuso horário e escala, tá? Porque o outro assunto a gente já terminou, já deixei o material lá para vocês e deixei o gabarito das duas listas de exercício que eu já havia passado, tá? Tá os dois links lá. Aí eu vou pedir a vocês para fazer os exercícios, né, sobre esse assunto de fuso e escala. Eu escolhi esses dois em cartografia porque são os que eu considero que cai mais em prova e são, vamos dizer assim, os mais difíceis, né? Aí, se alguém ainda tiver dúvida, manda para mim que eu vou fazer a correção dos exercícios com vocês, tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa agora ou posso já iniciar a aula? Bom, então tá bom. Vou iniciar aqui. A aula está sendo gravada, depois eu posto para vocês. Bom, gente, então, como eu falei, a gente vai falar sobre as formações vegetais e domínios morfoclimáticos no Brasil. Algumas observações importantes, né, algumas classificações que a gente precisa saber. Então, peço a vocês aí para pegar já um papel e anotando, né, caderno. Os tipos de formações vegetais, a gente tem as formações arbóreas, que são aquelas florestas de grande porte. Então, quando a gente for classificar a Mata Atlântica ou a floresta amazônica, a gente vai usar esse termo, arbórea, florestas arbóreas, tá? Que são formações aí de grande porte, tá? Elas podem ser classificadas, né, as suas espécies. São hidrófilas, latifoliadas, heterogêneas e perennifólias. Então, normalmente a gente vai classificar a floresta amazônica como floresta latifoliada, que são aquelas de folhas muito grandes, largas e grandes. Heterogêneas, né? E perennifólias, o que resulta em vegetações como grande banco genético e elevada biodiversidade. Então, uma floresta muito densa, tá? Ela é classificada como uma floresta arbórea, tá? O exemplo principal é a floresta amazônica e a Mata Atlântica. O próximo tipo de classificação de vegetação é a vegetação herbácea, tá? Que a gente vai encontrar nos pampas, tá? E no cerrado aqui no Brasil. Então, a gente tem aquela formação de pequeno porte, tá? Então, quando a gente vê aquelas árvores pequenininhas, aquela vegetação pequena, ela é classificada como herbácea, tá? E as arbustivas, que vão ser aquela vegetação de médio porte, que também é encontrada no cerrado, tá? Que é a savana brasileira, e também a gente encontra na caatinga, tá? Que é um complexo aí que a gente vai ver que é encontrado aí no clima semiárido e vai pertencer ao grupo das xerófilas, que são aquelas folhas que ficam mais tempo, né, sem receber água, né, sem água, tá? São exemplos aí os cactos. Então, continuando a classificação, quanto às folhas, né? Que é a classificação que eu tinha passado aqui para vocês, latifoliada. Como eu já disse, são as folhas largas. Eu tinha falado essa. A caducifólia ou decídua são aquelas espécies que perdem as folhas na mudança de estação. Então, e são aquelas também mais resistentes à falta de água na estação seca. Então, quando a gente classifica a vegetação, por exemplo, a vegetação temperada, né? Quando a gente fala de vegetação no clima temperado, a gente vai usar esse nome caducifólia. A cicofoliada, que é as folhas que tem ponta fina, né? Em forma de agulha aí, que são as conhecidas como coníferas. Por isso que a gente tem a floresta de coníferas. E a perennifólia, que são aquelas que mantêm a sua folhagem o ano inteiro. Então, quando a gente classifica a floresta amazônica como latifoliada e perennifólia, são aquelas, então, uma mata densa, né, com folhas muito largas e que mantém essa cor verde, essa folhagem verde o ano todo, tá? Já o contrário dela vai ser a floresta decídua,
que vai ser encontrada nas áreas temperadas, que são aquelas que perdem as folhas, né, para se adaptar às estações mais frias, como acontece aí na floresta temperada, ou no caso do Brasil, para se adaptar a um clima mais quente, que é a caatinga, a vegetação da caatinga. Quanto à umidade, a gente pode classificar como hidrófilas, que são vegetais adaptados à presença de água, que é o exemplo a mata de igapó na Amazônia. As plantas higrófilas, que são vegetais que convivem em ambiente extremamente úmido. As tropófilas, vegetais que convivem em ambientes marcados por 2 estações. E as xerófilas, vegetação que convive em ambiente árido com pouca umidade. O que mais cai em prova, né, gente? A xerófila, que cai bastante por conta da caatinga, né? Classificação aí do clima semiárido. Então, a vegetação tem tudo a ver com o tipo climático, né? Então, é como se fosse assim, é o tipo, a gente fizer uma comparação, a gente tem um tipo climático e que tipo de roupa a gente veste para cada tipo climático, né? E a vegetação é como se fosse isso, que tipo de vegetação vai se adaptar àquele tipo climático. Então, a vegetação, a planta xerófita cai bastante por conta do clima da caatinga, tá? Do clima semiárido. As hidrófilas também por conta da mata de igapó. A caducifólia e a perennifólia também costuma aparecer essa associação, mas o que mais aparece mesmo é a floresta latifoliada, quando a gente classifica a floresta amazônica, tá bom? Alguma dúvida nisso aqui, pessoal? Eu posso passar? Bom, então agora a gente vai ver as formações vegetais mundiais, tá? Então, a primeira aqui, paisagens em zonas polares, tá? Então, a gente tem a tundra. O que vocês podem colocar aí como característica da tundra, né? Vegetação rasteira, típica aí de regiões polares, como mostra nas imagens. Vai ser recoberta pelo gelo quase o ano todo. Só no verão aí que dá uma amenizada, né? Então, vegetação rasteira, das regiões polares recobertas por gelo quase o ano todo. E o desenvolvimento da vegetação vai ocorrer somente então quando a gente tem esse verão, quando a gente tem o degelo, né? Que vai ser a presença aí de líquens e musgos que eu coloquei no slide para vocês, tá? Próximo aqui, a gente tem as formações vegetais das zonas desérticas ou áridas, né? Que vão ser essas vegetações, como eu já havia falado, de plantas xerófitas, né? Que vão ser adaptadas a climas meio secos ou secos. São vegetações, então, bastante esparsas, porque o ambiente ali, por ser muito seco e faltar pouca água, então não é um ambiente propício à formação vegetal, tá? E essas vegetações, né, e essas plantas que existem nesse tipo de clima, elas vão apresentar um sistema radicular muito profundo, ou seja, elas vão apresentar raízes muito profundas. E as folhas delas vão ser muito finas, tá? Por quê? Para evitar o excesso de evaporação, porque elas não podem perder água, tá? O pouco que tem não pode ser perdido. Então, como a gente consegue perceber, a vegetação está totalmente adaptada ao tipo climático. A gente tem também a floresta temperada. Só um minutinho aqui. A floresta temperada, que vão ser aquelas localizadas nas regiões de latitudes médias, tá? Então, elas vão se localizar entre os trópicos e os círculos polares, latitudes médias. O clima predominante vai ser o clima temperado, né? Que varia aí aproximadamente entre -4 a 18 graus Celsius. Aí a gente pode lembrar do que a gente estudou ano passado, no nono ano, falando de Europa e falando de Rússia. Apresenta vegetação caducifólia, que é aquela que vai perder as folhas durante o inverno, que a gente acabou de ver. E eu vou encontrar tanto a floresta temperada quanto pradarias ou estepes, tá? Essas perdas das folhas, elas vão me permitir que as árvores economizem energia durante o inverno, ao mesmo tempo aí que garante a adubação do solo por meio da decomposição da sua própria folhagem.
Então, a gente tem essa garantia de energia, tá? Numa época muito fria. E o solo, por receber, né, essas folhas que vão cair, vai adubar o solo, vai torná-los mais férteis, tá? Então, essas são as principais características aí da floresta temperada. Eu tô olhando aqui que eu acabei esquecendo de colocar uma, pessoal, que é a... Depois eu acrescento aqui, não sei porquê. Teria que estar logo antes dessa daqui. Perdão aí, que é a taiga, tá? Que é a floresta boreal. Por favor, coloquem para quem tá anotando aí. A taiga, que é a floresta boreal, ou também chamada de floresta de coníferas. Não sei o que aconteceu, realmente eu paguei aqui sem querer. A taiga, né, vai estar localizada, eu vou deixar aqui no mapa, que é mais fácil pra gente enxergar aqui, tá? Vai ser esse verdinho aqui, tá? Esse verde aqui, logo abaixo da tundra. Então, vai estar nas bordas polares, né? É mais encontrada aí no hemisfério norte. Então, nessas áreas vai ocorrer, né, o clima frio, tá? Então, vai ter uma insolação um pouco maior do que na tundra. Então, vai permitir a existência de uma quantidade maior de vegetação. Mesmo assim, não tão grande como já encontrada na floresta temperada, tá? E qual é o tipo de vegetação predominante nessa região aqui? Vai ser os pinheiros. Por isso que eu vou ter a D aqui, ó, a cicofoliada, é o tipo de classificação das suas folhas. Espécie vegetal característica de climas frios, tá? Por isso as suas folhas são finas e longas. Então, o principal tipo vegetal vai ser os pinheiros, que vão ser essas folhas acicofoliadas adaptadas a clima frio, tá? Depois eu acrescento aqui e arrumo um slide para vocês. Bom, a paisagem em zonas tropicais vão ser aquelas, as florestas tropicais e equatoriais, latifoliadas, né? De folhas largas, densas, florestas densas de grande porte, de baixas latitudes, então são encontradas ali entre 30 e 0 graus, né? 0 e 30 graus, tá? Com grande pluviosidade, tá? E muito verde ao longo de todo o ano, tá? Então, lembrar desse nome, floresta latifoliada. As árvores hidrófilas adaptadas a muita umidade e a formação da serrapilheira, né? Que da mesma maneira que acontece lá quando as folhas perdem as folhas perdem, as árvores perdem as suas folhas na floresta temperada, aqui a gente vai ter a formação da serrapilheira, só que a diferença é que isso aqui acontece o ano inteiro, tá? Que vai tornar o solo um pouco mais fértil, tá? Por isso que essa serrapilheira é importante aí para a ciclagem dos nutrientes do solo, tá? Outra vegetação das zonas tropicais, né, adaptada a clima tropical, é a vegetação do tipo savana, tá? A vegetação savânica. Aqui no Brasil, a gente vai encontrar como cerrado, que a gente vai ver daqui a pouco. Encontrado aí nas latitudes médias, tá? Então, onde a gente vai ter verões chuvosos e invernos secos, por isso que a gente vai chamar o cerrado da savana brasileira, né? Então, são regiões quentes de clima tropical com verões chuvosos e invernos secos, tá? Então, esse clima tropical, ele vai permitir a formação de uma vegetação formada aí por arbustos. Eu tenho árvores menos, né, densas, eu não tenho uma floresta total, igual é a floresta tropical, extremamente densa, com árvores gigantes. Eu vou ter aqui uma floresta com uma presença maior de gramíneas e árvores arbustivas e mais espaçadas, tá? Os troncos duros, revestidos com casca muito espessa e raízes profundas e ramificadas para absorver aí a água. Por isso que a gente vai ver daqui a pouco, né, que a importância do cerrado para o Brasil, que devido à existência dessas raízes muito profundas, a gente tem a manutenção de grandes águas, né, em profundidade, tá? A questão dos aquíferos. De modo geral, as raízes são bem profundas,
tá? Então, isso daí é bem importante vocês anotarem. É encontrada na América do Sul, na África e na Austrália. A gente também tem as pradarias ou steppes, que vão ser vegetações herbáceas, tá? De clima temperado continental, baixa pluviosidade em invernos rigorosos. No Brasil, a gente tem as pradarias, né, caracterizadas como os pampas, tá? Que é um pequeno trecho ali no Rio Grande do Sul, tá? E é isso. Alguém tem alguma Professora, dúvida? Oi? é, por que as raízes profundas da savana elas contribuiriam com manutenção de aquíferos? Espera só um pouquinho, Giovana, que eu vou explicar isso falando do cerrado, tá? Tá aqui na frente que a gente vai falar dos hotspot. Só um minutinho que eu vou explicar para vocês, tá bom? Que Bom, então agora, pessoal, vamos dar bastante atenção a isso aqui, porque agora a gente vai falar sobre formações vegetais brasileiras e dentro disso aqui a gente vai entrar na classificação dos domínios morfoclimáticos do Brasil. Então, ao invés de a gente ficar estudando, né, o tipo de vegetação apenas, a gente vai entrar no que mais cai em prova, que são os domínios morfoclimáticos. Quem fez essa definição foi o geógrafo Aziz Absaber, tá? Então ele tem um livro que chama isso aqui, né? Os domínios da natureza do Brasil, potencialidades paisagísticas. Então, o que aconteceu, né? O Aziz Absaber, ele percebeu que você classificar uma vegetação apenas pelas suas características, como a gente estava vendo aqui para trás, é muito pouco. Na visão dele, é o que ficou para estudo, a vegetação ela tem uma relação muito grande com o clima, como eu já havia falado com vocês, mas além do clima, ela também tem uma relação com o relevo, com o solo, tá? Com a hidrologia e com a geologia. Por isso, ele colocou que os domínios morfoclimáticos apresentam uma certa diferença em relação ao tipo de vegetação, tá? Porque ele vai considerar o que? As zonas de transição, né? Por exemplo, quando você passa do Cerrado para Caatinga, fica parecendo que você, de uma hora para outra, você pisa em outro local e muda completamente a paisagem. E não é assim. Sempre existe uma chamada zona de transição, como a gente consegue perceber nessas áreas amarelinhas aqui entre os biomas nesse mapa. Então, para isso, os domínios morfoclimáticos eles são, né, muito mais utilizados do que apenas os tipos de classificação. Por que então? Porque ele vai levar em consideração todos os aspectos físicos que a gente já estudou esse ano, tá? Então vai levar em consideração o relevo, vai levar em consideração o clima, a hidrologia, a geologia. Então, quando eu falei a questão do cerrado, o cerrado é muito importante para a manutenção das águas. Por que a gente coloca isso? Aqui, ó, a relação com a água aqui. Se a gente classifica apenas a vegetação, a gente não vai dar tanta importância a outros aspectos, como acontece nos domínios morfoclimáticos, tá? Então, qual classificação que a gente vai estudar, que é o que cai na prova, né? Essa classificação do mapa aqui. Então, a gente tem um domínio amazônico, domínio dos cerrados, mares de morros, caatingas, araucárias, pradarias e as áreas de transição. Então, comparado aí aos biomas, a gente tem uma certa diferença, tá? Então, por exemplo, a nossa região aqui, a nossa região é a região dos mares de morros, tá? Por que ele vai considerar isso? Porque ele vai falar dos domínios mamelonares. O que é isso? Quando a gente olha para o nosso relevo, a gente observa como se fosse meias laranjas, que é o termo que ele vai usar no livro dele, que é aquela ideia, né, da curva dos morros, né? A gente consegue ver aquele sobe e desce, que a gente chama, né, de montanhas, né? Mas a gente sabe que não é isso. São esses morros, a gente consegue ver várias meias laranjas no topo, sobe e desce, que é completamente diferente de uma vegetação, de um relevo, por exemplo, encontrado no centro-oeste do Brasil, tá? Ou no sul, enfim, é completamente diferente. Quem já teve a oportunidade de viajar de carro para o sul ou para o centro-oeste sabe muito bem do que eu estou falando. A gente consegue perceber um outro tipo de paisagem, né? Quando a gente olha para o relevo, completamente diferente. Nosso relevo é chamado então de mares de morros, tá? Que ele vai usar essa expressão aí, áreas mamelonares, que vão ser típicas do clima tropical, tá? E das florestas tropicais da Mata Atlântica. Aqui a gente tem um
mapa mental, né? Vamos dizer assim, com as principais características aí desses domínios. Então, depois vocês deem uma olhada, tá? Gente, eu acredito que esse ano existe uma grande chance de cair em prova questões relacionadas a isso, principalmente ao Cerrado e ao Pantanal, porque a gente está vivendo um ano atípico, né? Então, é importante, na minha visão, é importante vocês darem uma atenção, principalmente à Amazônia, principalmente ao Cerrado e ao Pantanal ali, porque tem chance de cair. Normalmente a banca, ela costuma, né, cobrar temas mais recentes, tá? Então, eu acho que vocês devem dar uma certa atenção a isso aqui. Então, vamos lá. O domínio amazônico, na verdade, não vai muito se diferenciar em relação ao que a gente já viu da floresta, das florestas tropicais, tá? Mas aqui eu coloquei algumas outras características, né? A floresta amazônica, ela vai se encontrar no clima equatorial, né? Quente e úmido. Então, a gente viu lá pelas massas de ar muito quente, muito úmido. A principal massa de ar lá é a MEC, as principais, né? A massa equatorial continental e a massa equatorial atlântica, tá? Então, por conta da presença dessas massas e da localização delas, a gente tem grandes precipitações, né? Umidade muito elevada, temperaturas muito elevadas, né? O relevo, a gente já estudou também. A gente tem a planície amazônica, a gente tem também as áreas de depressões e a gente tem baixos planaltos, que é onde vai ter o surgimento aí de rios importantes, nascentes de vários rios importantes naquela região. Então, a gente está falando aí da bacia do rio Amazônico, né? Do rio Amazonas, que a gente já estudou também, a maior bacia do mundo, tá? Então, isso aqui é muito importante. Formada aí por rios perenes, ou seja, aqueles que nunca secam. Os solos, a gente já viu que são solos pobres, né? Falei com vocês que a floresta, a importância dessa serrapilheira, né? O principal tipo de solo, lá, os principais, né? Latossolo e argissolo, tá? Então, a gente vai ter solos muito intemperizados, que foram desgastados, né? E são solos muito profundos. O que significa isso? O latossolo é um solo profundo. Igual está nessa segunda imagem, que é a imagem do meio. Significa que ele já se formou há muitos anos, tá? Já se formou há muitos anos, mas é um solo muito pobre. Como é que a gente sabe disso? Porque a gente consegue ver que o horizonte A, né, que é esse primeiro aqui, que é a parte mais escura, ele é muito fino, tá? Então, para sustentar uma floresta como essa, é importante a presença, então, da serrapilheira. E a gente está aí falando do berço das águas do Brasil, tá? Além do cerrado, que eu vou falar depois. Vegetação. Já falei com vocês também. Vegetação densa e de grande porte. As folhas são perennifólias, ou seja, nunca caem. E latifoliadas, de folhas grandes. A gente tem 3 estratos de vegetação, né, que é a chamada mata de igapó, que é aquela mata molhada que fica sempre lá com a presença da água, tá? A mata de várzea, que é a parte onde eu tenho inundações periódicas, ou seja, uma parte do ano ela está coberta por água e outra parte do ano não está. E a mata seca, que é a vegetação mesmo de grande porte. Já caiu questões na prova sobre isso aqui, tá? Os 3 estratos de vegetação. Então, é só vocês lembrarem, igapó, várzea e mata seca. Igapó, várzea e mata seca. Aqui, né, exemplos, né, desse tipo de classificação, tá? A mata de igapó permanente inundada, tá? E aqui a gente tem exemplo da mata de várzea e a vegetação aqui densa, né, a vegetação da mata seca. Mata de várzea, terra firme. Essa, agora esqueci de falar, essa mata seca aqui, normalmente ela aparece com esse termo, tá? Matas de terra firme, tá? São aquelas áreas que não vão ser atingidas pela vegetação e que são as áreas aí que estão sendo extremamente exploradas, né? Vamos dizer assim, desmatadas e queimadas pelo avanço aí do agronegócio. A gente sabe também que esse tipo de biodiversidade, esse tipo de clima, perdão, permite a existência de uma grande biodiversidade, tá?
Então, a floresta amazônica, aí sabe, tem mais de 30 mil espécies de plantas e mais de 4 mil espécies de animais, tá? Quais são os principais desafios, né, do domínio amazônico, né? Que eu acabei de falar, né? Que o norte brasileiro é a nova fronteira agrícola, tá? Então, se a gente for pensar desde a década de 70, quando a gente teve o avanço do agronegócio, da agropecuária, até agora, a gente tem o cerrado que está muito devastado e hoje a gente já está avançando aí pro norte do Brasil, onde a gente tem muita criação de boi, né? E também um avanço aí da soja, né? A gente tem também a questão da grilagem, né? E outros problemas que a gente já viu, que é a implantação de hidrelétricas, como eu falei com vocês, muitos deles trazendo problemas sociais com os índios, tá? Implantação de rodovias em locais inadequados, tá? E sem, né, nenhum estudo ambiental. Isso gera muitos impactos ambientais e sociais. Então, a gente tem uma área de desmatamento muito grande, tá? Pela extração de madeira, pelo avanço do agronegócio aí, principalmente a pecuária, tá? E a gente tem a presença também de garimpos, mineradoras, como é o caso de Rondônia, né, o Rio Madeira ali, tá? Que é muito explorado pelo garimpo. Aqui a gente tem um mapa do domínio da floresta amazônica, né? Mostrando para vocês aqui em 2016, quer dizer, hoje ainda já está maior, né? Que é o desmatamento, tá? Essas áreas todas em vermelho, né? O avanço dessa fronteira agrícola. Então, é muita coisa em pouquíssimo tempo, tá? A gente tem que lembrar que é um domínio aí que tem uma comunidade indígena grande, tá? Então, além desse aspecto ambiental, a gente tem um aspecto social muito grande, tá? E agora a gente vai falar sobre o cerrado, que é um domínio que, assim, eu acho que vocês têm que dar muita atenção, na verdade, esses dois, Amazônia e Cerrado, tá? Porque, como eu coloquei no final, é um domínio classificado como hotspot, junto com a Amazônia, junto com a Mata Atlântica. E o que é isso, né? Isso aqui já eu falei no final do slide, mas já vou adiantar para vocês. São aqueles domínios vegetais que estão em risco, né, de extinção, que são de grande importância, mas estão correndo risco aí de serem extintos. Então, é por isso eles são classificados como hotspots. No Brasil, nós temos dois, a Mata Atlântica e o Cerrado, tá? Então, e o Cerrado, gente, ele, como eu falei com vocês também, é um tipo de savana brasileira, tá? Só que a gente tem várias classificações dentro do Cerrado de vegetação, tá? Não é apenas um tipo de vegetação. E a gente vai ver isso agora. Então, a gente tem os chapadões centrais, recobertos por cerrados, cerradões e campestres. O relevo é do tipo de planalto, chapadas, serras e depressões. O clima predominante dessa região é o clima tropical, né? Então, a gente já viu estações chuvosas e secas. Então, eu tenho o verão chuvoso e o inverno seco, tá? Então, é comum no Cerrado a existência igual essa imagem aqui, né, do inverno seco, da floresta extremamente seca mesmo, né, porque é a característica do clima. Mas esse ano a gente teve uma intensificação disso, né? A massa continental tropical, ela atuou de maneira mais densa nessa região. Então, esse período seco, ele foi maior do que o normal, tá? Por isso que, isso falando do motivo natural, né? A gente tem a questão do aumento das queimadas. Não é só isso, a gente sabe que tem outros problemas, mas falando da questão natural, esse é um dos problemas. A hidrografia. Como a gente já viu, a gente está falando de uma área que é bacia de alguns rios extremamente importantes, né? Como é a Bacia do Prata, a Bacia do Rio São Francisco, a Bacia do Araguaia, tá? Que são perenes, apresentam alguns rios de galerias e alguns rios temporários também. O lençol d'água sofre variações ao longo do ano, né? Então, aqui ele está falando sobre as águas. Nossa.
Peraí, gente, fugiu o nome. Sem ser superficial. Nossa, meu Deus. Me ajuda aí, gente. As águas profundas. Ai, meu Deus, esqueci o nome. Eu vou lembrar. Alimentando as raízes da vegetação, né? Que como eu falei com vocês, essas raízes são muito grandes, né? Os solos têm baixo conteúdo dos nutrientes necessários para a nutrição da planta, então por isso os solos do cerrado eles são corrigidos, né? Pela acidez deles, tá? Então a gente tem diversos elementos químicos como alumínio, calcário que corrigem o solo. E até agora eu não lembrei o nome. Lembrei agora, subterrâneas, né? Sem ser as águas superficiais, a gente vai ter uma variação desses aquíferos, as águas subterrâneas, tá? Isso justamente, e o que contribui para isso é justamente as raízes longas dessas plantas, tá? Que no período de chuva absorvem muito a água, tá? E abastecem esses lençóis freáticos, tá? Que daqui a pouco eu vou mostrar mais para vocês. Então, o cerrado, ele é o segundo maior bioma brasileiro, é responsável por 30% da biodiversidade do Brasil e 5% do planeta. Ele abastece 6 das 8 grandes bacias hidrográficas do país e cumpre papel relevante para a regulação do clima global. Então, Giovana, respondendo sua pergunta aí, como a gente tem vegetações com raízes muito profundas, essas vegetações, essas raízes, elas contribuem para que a água, né, ela se mantém subterrânea e abasteça diversos rios no nosso país, tá? Por isso que a gente vai falar que ela vai cumprir essa importância aí de abastecimento para várias regiões do país, tá? Mas, tipo assim, se ele tem raízes profundas, ele vai pegar água dessas bacias. Mas também faz o processo contrário na época de chuva. Isso na época de seca. Eu ainda não entendi, professora. Daqui a pouco eu vou tentar te explicar melhor. Peraí. Deixa eu terminar aqui. Vegetação caducifólia ou estacional, predominantemente arbustiva, com raízes profundas, né, que eu já falei com vocês. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa sobre isso aqui, tá, Giovana? Como eu falei com vocês, a gente tem diversas fases, né, vamos dizer assim, do bioma cerrado, tá? Então a gente tem um sentido amplo do cerrado, regiões com mais arbustos, regiões com mais gramíneas, tá? Então a gente tem aqui o chamado campo sujo e campo limpo, que são duas regiões aqui. O campo sujo é uma forma mais rala de vegetação e o campo limpo consiste numa camada de vegetação mais rasteira, um pouco mais alta, tá? O tipo de vegetação classificado como savânica, que é um cerrado mais denso, então é uma parte ali do bioma, né? De uma região do bioma ali que apresenta esses arbustos um pouco mais próximos um do outro, ao contrário do que aparece nessa região aqui. Vão ser essa parte aqui, ó, tá? A formação florestal, mata ciliar, mata de galeria, mata seca e cerradão. Gente, isso daqui é característica para vocês. Isso daqui não vai cair em prova, tá? Só tô mostrando para vocês que o cerrado não é apenas uma coisa só. A gente olha para todo o cerrado e vê apenas uma característica. Isso aqui eu tô mostrando apenas que eu tenho diversas classificações dentro do bioma, tá? Então, ele é um bioma riquíssimo, que eu tenho diversos tipos de vegetação. O cerradão, esse tipo de vegetação cresce sob solos bem drenados e relativamente ricos em nutrientes. Então, essa parte aqui, ó, que vai ser essa região aqui, vai ser uma região com parte do solo mais rica, por isso que vai propiciar a formação de vegetações mais densas, tá? Então, eu vou ter aí, dentro, né, do cerradão, as matas de galerias, as matas secas, tá? Os chamados veredas, que são corredores de formação herbácea. Então, eu consigo ver nessa imagem aqui, a ideia de corredor é porque eu tenho, né, de um lado e do outro, né, esses tipos de folhagem, né, de árvores, né, e no restante, gramíneas, árvores mais baixas, tá? Então, corredores de formações herbáceas de pequeno porte, rasa no fundo,
lateral das planícies de inundação, onde existem areias mal pedogenizadas. Então, a gente tem, por exemplo, aqui o exemplo da veredas em Jalapão, tá? São classificadas como vegetações hidrófilas também, essas veredas. No universo geológico do Brasil intertropical, não existe comunidade biológica mais flexível e dotada de poder de sobrevivência. Então, assim, isso daqui é bem importante também, porque o que acontece? Por a gente ter diversos tipos de classificação de vegetação no cerrado, né, a gente fala que eles são muito flexíveis. Aí, por conta disso, o desmatamento e principalmente as queimadas são o homem, né, destrói, queima, utilizando esse pretexto. Essas vegetações são bem adaptadas, né, elas são bem flexíveis e elas sobrevivem facilmente também à queimada. Então, a gente vai colocar fogo e depois elas vão voltar normalmente, tá? Então, normalmente isso aqui é um dos pretextos, mas não é exatamente isso, porque quando o negócio passa dos limites, por exemplo, esse ano, o que a gente tem percebido? Que como o fogo se alastrou por muito mais regiões do que estava acontecendo no Pantanal, então atingiu diversos parques, atingiu muito a questão da fauna, né? Então atingiu muito mais do que apenas a vegetação, atingiu outras partes, né? Que foi a questão também do Pantanal. Então, a distribuição da vegetação e as adaptações de plantas são determinadas por condições climáticas, temperaturas e sazonalidade de chuva, por condições edáficas, que são o relevo e o tipo de solo, e pelos efeitos do fogo. Então, a questão da queimada nessa região, como eu já havia falado para vocês, não é uma coisa, uma parte dessa queimada ela é natural. Só que o problema é que ela tem sido, né, muito maior porque o homem que tem colocado fogo em diversas partes lá, tá? Então, ela tá perdendo o controle, vamos dizer assim. Então, a gente tem um sistema subterrâneo desenvolvido, as raízes que atingem grandes profundidades do solo em busca de água, que foi o que a Giovana acabou de falar, né? Caules subterrâneos e caules aéreos muito espessos e com acúmulo de cortiças para proteção contra o fogo. Então, quer dizer, as plantas elas são adaptadas para esse tipo, né, de clima e são adaptadas também para o efeito do fogo. Mas como eu falei com vocês, por saberem, né, que essa vegetação, usarem como desculpa essa vegetação flexível, o homem tem colocado o fogo ali sem pensar que isso pode pensar o seguinte, que isso pode ultrapassar os limites, que foi o que aconteceu esse ano, tá? Giovana, a questão das águas, deixa eu voltar aqui, tem a ver com deixa eu ver qual é tem a ver com essa questão das principais bacias terem as suas nascentes nessa região. É isso que eu não sei se eu cheguei a falar, mas é por isso que a gente tem o berço das águas. Se eu pegar o mapa lá de hidrografia, se a gente colocar aqui, a gente vai ver que nessa região tem muita água superficial, subterrânea. Então, por isso que ele é muito importante. É isso que eu quis dizer e eu falei errado, tá? Entendi. Obrigada, Fê. Bom, continuando aqui, as imagens de vegetação do tipo do cerrado, né? O cerrado já tem 75% da sua vegetação original já desmatada, tá? Então, essa imagem aqui ela é de 2002, né? Olha só como já foi desmatado. Por isso que ela vai ser considerada um hotspot. Diferença, né, do original para o que hoje está menor ainda. Então, quais são os desafios do cerrado, né? Ravinamento das baixas vertentes e aprofundamento e dessecamento dos lençóis de águas superficiais, na maior parte do domínio dos cerrados. Então, o que é isso, né? Como eles estão desmatando e queimando, o que está acontecendo? Está lixiviando o solo e formando o que são as ravinas. O que a gente já viu, né? Quando a gente falou de o solo, são aqueles buracos, né, que formam no solo, que não tem nutrientes, tá? E depois eles não ficam ali quando chove, né? Levam esse material, esse solo para os rios,
né, dando aquele assoreamento nos rios e prejudicando aí também os rios, né, que vão ficar assoreados. A contaminação dos lençóis freáticos, que a gente vai ter, como essa região é uma região com muito agronegócio, o agronegócio utiliza muito agrotóxico. Então, polui tanto as águas superficiais quanto a água é, subterrânea, tá? Então, essa água ela chega a poluir também as águas do lençol freático. Como a gente está falando de uma região que abastece, né, diversas outras do país por conta dos principais rios, a gente está levando poluição, né, agrotóxicos para outras regiões, tá? Preservação dos bancos genéticos da natureza dos cerrados, ora pressionados pela irreversível deriva das fronteiras agrícolas e a interiorização do desenvolvimento econômico e social nos planaltos interiores do Brasil. Então, a gente tem aqui uma complicação, né? Por um lado, a gente sabe que o agronegócio ele traz um desenvolvimento para o país, tá? Ele é responsável aí pelo PIB do Brasil, então ele não pode deixar de existir. Só que ao mesmo tempo a gente tem que pensar também que o Brasil ele precisa conservar essa região, tá? O agronegócio a gente sabe que é voltado também para o mercado externo, né? Então a gente além disso tem, além do problema todo aí dos problemas ambientais, a gente tem também a questão da própria alimentação interna, né? A gente está vendo agora que o dólar está mais alto, que o Brasil está priorizando as exportações mais do que já faz, e a gente tem a nossa sociedade dependendo aí da economia, das plantações aí nossa, meu Deus, como é que chama? Da familiar aí, ih, meu Deus, como é que chama? Hoje eu tô péssima, esqueci o nome. Como é que chama, meu Deus? Fugiu o primeiro nome. Agricultura familiar. Nossa, que nome tosco que eu esqueci. Da agricultura familiar, tá? Então a gente depende muito da agricultura familiar, que são os mercados locais, mas a gente não tem tanto investimento nisso, tá? Então o Brasil investe muito no agronegócio, que gera dinheiro para o país, mas o problema, né, que é desde sempre que o Brasil historicamente é um país latifundiário, é justamente essa presença dos plantations, né? Que são essas monoculturas, como a soja, que é o grande problema do cerrado, que vai utilizar essas grandes extensões de terras aí que estão expandindo, desmatando grandes florestas, tá? E a gente tem grandes pressões aí da bancada ruralista no governo, né? Que, como a gente sabe aí, fica aquelas dificuldades aí da gente conciliar a questão ambiental com esses grandes agricultores, né? Que defendem cada vez mais a exploração do país, tá? Então, isso reduz a biodiversidade e apresenta enormes riscos. Bom, porque a gente tem aí uma economia toda voltada para o mercado e a gente esquece, né, da questão ambiental e da questão social. Então, é importante a gente lembrar que a gente precisa do agronegócio, porque o agronegócio ele traz dinheiro, né? Mas a gente precisa diversificar mais isso daí, saber controlar mais, pensar no meio ambiente, né? A gente precisa cuidar da nossa diversidade e também lembrar aí diversos conflitos que existem por conta disso, né? Que são conflitos aí que envolvem o uso da terra, que vocês vão ver isso ano que vem, né? E então a gente precisa ter uma política mais voltada aí para a questão mesmo das divisões de terra, né? De como o Brasil tem muita terra que não é utilizada, né? E a maior parte dela e a grande parte das terras, né, estão no nome, nas mãos desses grandes latifundiários do Brasil, tá? Então, isso daqui é um tema para ser discutido ano que vem, mas é um tema para falar um pouquinho sobre a questão da reforma agrária, né? Lembrar também, né, gente, que quando a gente fala de reforma agrária, isso que eu quero deixar bem claro, muita gente confunde reforma agrária com questão de, não tá falando de esquerda, não tem nada a ver, tá? Isso daí vai ficar para vocês pro ano que vem,
mas quando a gente fala de reforma agrária, existem diversos tipos de reforma agrária, tá? E pelo Brasil nunca ter feito nada disso, o Brasil é o quinto maior país do mundo aí, e um dos países que mais detém terras, né, nas mãos de grandes latifundiários, tá? E por isso que o campo do Brasil é palco dos maiores conflitos do mundo. A bancada ruralista, o que ela vai fazer, né? Defendendo essa ideia de expansão, ela vai atrapalhar a criação de leis, tanto leis ambientais quanto leis para a agricultura familiar, que é essa parte aí das terras que são aproveitadas para quem realmente vai produzir para o mercado interno, tá? Então, é uma discussão grande, tá? Porque a gente tem essa política brasileira nas mãos aí da bancada, uma grande parte da bancada ruralista. Isso, na verdade, historicamente, desde o Império Brasileiro, a gente sabe que isso vai acontecer. Então, assim, as leis, quando são feitas, quando elas não têm apoio aí dessa bancada, acaba não passando para frente, tá? Então, é você pegar o que deu, o ideal seria pegar o que deu certo e o que deu errado em outros países, né? E aplicar aqui no Brasil. Mas a gente sabe que isso não acontece, né? E é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para falar. Não, que eu tô lembrada aqui sobre essa questão da terra, até aprofundei mais, mas é isso. Bom, voltando aqui à questão das queimadas, né? Bom, física é questão natural, né? As condições meteorológicas extremas, com temperaturas do ar muito altas e umidade relativa do ar muito baixa, isso é muito comum na estação seca. Então, existem as queimadas naturais, mas combinado com o uso indevido e descuidado pelo fogo pelo homem, né? Do fogo pelo homem, que foi o que eu acabei de falar, está culminando cada vez mais no aumento do foco de incêndios. Esse ano, a gente teve um aumento, né, a atuação maior da massa tropical continental, tá? E junto a isso, a gente teve também um aumento desse uso indevido do homem. Então, pensando nessa questão da vegetação flexível, que eu já havia falado com vocês, que são mais adaptadas mesmo ao fogo, né? Vamos dizer assim, elas se adaptam mais, as folhagens, as raízes são adaptadas a isso, que é o que está falando aqui. Muitos agricultores, eles colocam fogo com a intenção de plantio, só que acaba que esse ano o negócio tomou uma proporção maior, tá? O cerrado é o bioma brasileiro, né, mais ameaçado, porém ainda recebe pouquíssima atenção do governo, da mídia e da opinião pública. Então, a gente pouco vê falar, esse ano até que a gente está vendo mais devido ao fogo, mas a gente não escuta muito sobre o cerrado, essa questão do avanço do agronegócio. A gente tem até propagandas na TV falando, né, só o lado bom do agronegócio. Como eu falei com vocês, eu não sou contra, tá? Eu só acho que a gente tem que diversificar mais essa questão, trazer. O Brasil tem muita terra, então a gente poderia aproveitar um pouco melhor essa terra do Brasil, tá? O que fazer para conservar o cerrado? É preciso a implementação de políticas que estimulem a redução do desmatamento, né? Óbvio, isso daqui é óbvio, mas como eu acabei de falar, é muito difícil, porque a gente tem no governo ali a bancada ruralista que pega pesado em relação a isso aqui, né? A restauração da vegetação nativa e o uso sustentável da biodiversidade do bioma em paisagens produtivas. Então, a gente tem que lembrar que, principalmente em economias subdesenvolvidas, a gente tem grandes problemas, né, gente? Como conciliar o desenvolvimento econômico e o meio ambiente, né? Esse é um desafio mundial e eu falo que é um grande desafio para o Brasil. Tanto no que se diz na floresta amazônica, que a gente já viu que sem ela, né, a gente vai ter, né, a gente precisa da importância dos rios voadores. Então, para não existência de uma região semiárida e quase desértica aqui, né, no centro-sul do país, e a gente também precisa da conservação
Do Cerrado, esses dois biomas aí devido à grande biodiversidade, a importância das águas do país para o país, como eu já falei com vocês, tem muito a ver não com a existência apenas não com a quantidade de água, mas com a qualidade da água. Então não adianta existir a água tá aqui, mas não ser potável, tá? Então esse é uma grande discussão que, na verdade, todos esses aspectos físicos, o Brasil, né, é riquíssimo. O Brasil, quando a gente estuda a geografia do primeiro ano, a gente vê como o Brasil é um país rico, e quando a gente vai para o segundo ano, né, começa a estudar geografia humana e política, a gente consegue ver como é que a gente não sabe conservar nada disso que a gente tem, né, como a gente não sabe utilizar essa riqueza física para o nosso bem. Pelo contrário, a gente está explorando, né, e não está nem um pouco preocupado com o futuro. Na aula do PISM, eu deixei para vocês lá, eu já gravei a aula, né, mas já havia deixado os slides falando dessa questão do aparecimento das discussões ambientais, né. Para quem estudou ali, viu que é muito recente, é a partir da década de 70, e essa ideia de desenvolvimento sustentável é uma ideia que surge justamente para a gente pensar mais, né, que a gente não pode ser imediatista, né. A gente não pode utilizar, destruir, pensar apenas em dinheiro agora, porque daqui a um tempo, né, isso aqui nada vai existir, tá? Então, por isso que hoje está muito mais pesado essa questão em cima até das empresas, né? A questão da conservação, mas ainda é muito pouco, né? As questões ambientais, as leis ambientais ainda são muito fracas, tá? Existem muitas leis, tá, gente? Existem muitas leis, mas elas ainda são pouco aplicadas. Outra também questão aí da conservação do Cerrado é a aprovação da proposta de emenda constitucional, né, que corrige um erro histórico da nossa Constituição e passa a reconhecer o Cerrado e a Caatinga como patrimônio nacional, tá? Então, vou passar um vídeo aqui para vocês, que vai explicar bem essa questão da água também, tá, Giovana? Peraí, deixa eu ver se... Você já deve ter ouvido falar no Cerrado. Mas será que você conhece o Cerrado? Você sabia, por exemplo, que o Cerrado ocupa 1/4 do território brasileiro? São mais de 2 milhões de quilômetros quadrados. Tanto que é a segunda maior formação natural de toda a América do Sul e a savana mais rica do mundo. Aqui estão 5% de todas as espécies do planeta e 30% da biodiversidade do Brasil. Mais do que grande, ele tem uma importância como elo de ligação. O Cerrado é o bioma que se conecta com 4 dos 5 biomas brasileiros. Ele faz a ponte entre a Amazônia, a Caatinga, a Mata Atlântica e o Pantanal. Quando a gente olha no mapa, percebe o quanto é extensa a sua área e o quanto é intensa a sua importância. A gente percebe que se o Cerrado acabar, é como se quebrasse o elo que une todos esses ecossistemas. Poxa, então seria muito triste se o Cerrado acabasse, não é? Pois é, pode ficando bem triste então, porque o Cerrado praticamente já acabou. Metade da sua vegetação original já foi eliminada. Menos de 3% da sua área está efetivamente protegida. Talvez você não saiba, mas o Cerrado é considerado o berço das águas do Brasil. Só ele alimenta 3 gigantescos aquíferos subterrâneos e 6 das 8 grandes bacias hidrográficas brasileiras e mais todo o Pantanal. O Cerrado é vital para a preservação da água no Brasil. Ele é como uma floresta invertida. A gente explica. Enquanto a Amazônia, por exemplo, tem árvores enormes com raízes pequenas, o Cerrado possui árvores menores com raízes muito grandes. O Cerrado funciona como uma grande esponja que absorve e distribui a água por toda a região. Toda essa água garante a sobrevivência de grande parte da população brasileira, seja para o uso humano, para a geração de energia ou para a produção de alimentos. Isso quer dizer que se a gente não conservar o Cerrado, uma espécie fica altamente ameaçada de extinção, a nossa espécie. Se a gente não ajudar a preservar o Cerrado, a gente pode terminar com fome, com sede e no escuro. Mas tem pessoas trabalhando para que isso não aconteça, e você pode ser uma delas.
Bom, pessoal, esse vídeo é legal, eu deixei pra vocês postado lá no AVA também, depois quem quiser assistir separado. Ô, Giovana, você entendeu agora o que eu falei das raízes? Aham. Aqui explica melhor, né? Eu não- Desculpa, Beleza. mas eu realmente não consegui explicar isso bem agora, não. Só continuando aqui. Peraí. Gente, então, na verdade, só para concluir essa parte, a gente tem no Brasil dois hotspots, tá? Que é o Cerrado e a Mata Atlântica. Isso aqui pode cair em prova. Hotspots são as áreas que foram previamente estudadas e tem uma grande riqueza natural e um elevado nível de ameaças. Então, eu nem preciso dizer para vocês sobre o Cerrado, que a gente acabou de ver, né? Das grandes ameaças que existem e da pequena área que ainda existe de cerrado. Então, é urgente a preservação. A Mata Atlântica, a gente já sabe, né, há muito tempo que historicamente a gente fala da Mata Atlântica por conta, né, do pau-brasil, né, dos portugueses, da exploração. Só que o cerrado não é tão famoso assim, né, quando a gente estuda, né, história. Agora, é importante vocês lembrarem que ele também faz parte aí de um bioma que está extremamente ameaçado. Então, normalmente o aluno ele marca a floresta amazônica, mas não é, tá? É Mata Atlântica e o Cerrado, que são os dois biomas que apresentam grande riqueza natural, justamente por estar em clima tropical, né? E apresentam um grande nível de ameaça. A Mata Atlântica está muito associada à questão da industrialização e urbanização, né? Que foi por estar ali na região sudeste e sul do país, né? O Cerrado tem a ver com essa questão do agronegócio, né? Então, eu trouxe aqui para vocês, né, alguns mapas para mostrar a diferença. Então, isso aqui é o que a gente estuda, né, em história, questão da Mata Atlântica, né, aqui em 1500 como estava, né? Como é que ficou depois, em 2012 aqui, por exemplo, tá? E aqui são os problemas ambientais ligados à questão da floresta, da Mata Atlântica, perdão. A industrialização é um dos principais fatores aí, tá, gente? Porque a gente tem industrialização e urbanização junto. Então, obviamente, a partir do momento que a gente tem um avanço das cidades, né, das indústrias das cidades, a gente tem o desmatamento. Então, a gente desmata para poder construir, né? Então, a Mata Atlântica ela sofreu demais esse processo de desmatamento devido à urbanização. A gente tem também aqui a presença de queimadas, não é tanto como acontece no Cerrado, mas a gente tem também o desmatamento ilegal que acontece, né, na floresta amazônica, na Mata Atlântica, no Cerrado. O desmatamento está sempre acontecendo, a questão do uso de madeira ilegal. Caça predatória, que também vai acontecer em todos os biomas, tá? Aqui na Mata Atlântica também, nesse bioma, a gente vai ter a questão da poluição, a grande poluição dos rios, que a gente já viu justamente porque aqui a gente está nas regiões mais concentradas, né, com a maior quantidade de pessoas do Brasil, né? Então, essa região aqui, como eu já falei com vocês, a gente não tem essa educação ambiental de conservação do ambiente físico, da qualidade das águas, a gente não tem essa mentalidade. Então, a qualidade da água no Brasil está cada vez ficando pior, né? E principalmente para essa região aqui, a gente sabe que aqui tem menos água do que aqui. Então, aqui a tendência é cada vez mais faltar água, tá? E é o que ele falou, né, no vídeo. Essa região do Cerrado é a região de abastecimento de água dos lençóis freáticos, tá? Então, isso aqui é muito importante preservar, porque nessa região aqui não tem água e a gente utiliza água de outros locais. Não é que não tem água, né? Tem menos água comparada à quantidade de pessoas. Então, a gente está poluindo e está destruindo a água daqui que chega para nós, tá? E só para terminar, gente, é uma coisa importante que falou no vídeo também, que eu quero voltar aqui só para lembrar do que eu falei em relação à questão dos domínios morfoclimáticos. Aqui ele está falando do cerrado, né, que o cerrado ele é eixo de ligação, né, dos domínios. E a gente tem aqui as faixas de transição, né? Então ele fala que como o cerrado ele está muito desmatado, ele chega a prejudicar todos os outros, né? Que a gente já está praticamente entrando na faixa de transição, né?
O que era para ser isso daqui já não é mais, que essa faixa de transição ela já começa o quê? A ficar maior. Isso aqui é o que deveria ser. Mas como a gente está desmatando muito o cerrado, então o que está acontecendo com essa área aqui, que é a área verde, né? Ela está diminuindo e essa área amarela está aumentando, tá? Que seria essa faixa de transição, tá bom? Então, assim, não esquecer, tá? Que os domínios morfoclimáticos, então, vão levar em consideração essa relação e lembrar quais são esses domínios morfoclimáticos, tá? Eu trouxe aqui para vocês os principais, tá? Os que caem em prova são esses. E como eu falei, eu acho que vocês lembrarem aí do Cerrado, estudarem a Amazônia e o Cerrado com mais carinho, eu acho que vocês podem ter uma boa surpresa na prova, vamos dizer assim, né? Não tem como garantir, mas normalmente a banca gosta de pegar assuntos atuais, tá? Então, conforme eu for vendo reportagens, assuntos sobre isso, eu vou postando para vocês no AVA, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ô, professora, Nossa, o Caio falou aqui, né, Caio? Agora que eu tô vendo, subterrâneo. Tem hora que a gente esquece umas palavras tão toscas. Nossa, meu Deus. Oi, pode falar. eu tava lendo uma reportagem de um tempinho atrás, e